nós aqui reunidos para aprendermos um pouco mais daquilo que a palavra de Deus nos traz. Hoje eu chamei desse estudo que vamos fazer, né, essa palavra, de fontes no deserto. E o texto base para isso, nós vamos encontrar lá em Josué 15, versículos 16 a 19. Ali está escrito, então, a partir do verso 16. Foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Quiriate-Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Otoniel, filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade, e Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa. Se casaram, e Axa foi viver com Otoniel. E ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Axa se dirigiu então para o lugar onde Caleb estava. E assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Negueve. Dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. Eu só tenho que comentar algo por esse texto, porque é um episódio simples, né? Mas ele é tão importante que ele aparece citado 2 vezes na Bíblia. Aqui em Josué, né, que nós lemos, e também palavra por palavra lá em Juízes 1, versículos 12 a 15. Então, nas Escrituras, né, na Bíblia, quando algo se repete ali, palavra por palavra, tem algo que o Senhor Deus quer nos ensinar, nos chamar a atenção. Então, é um episódio super simples, né? Mas incluído em 2 livros que falam sobre coisas, eu diria assim, aparentemente muito mais importantes e históricas. Então, o que aconteceu, né, quando nós lemos o texto ali? Um fato, que diria assim, entre aspas, corriqueiro, né? A filha de Caleb e Josué foram aqueles 2 príncipes, né, que, junto com os outros 10, foram enviados por Moisés para espiar a terra. E Caleb e Josué foram os 2 únicos que voltaram animados, né, para entrarem, para conquistarem a terra que Deus havia prometido. Mas devido, né, àquela relutância dos outros príncipes e do povo, que Deus os colocou para vagar durante 40 anos pelo deserto. E daquela geração, né, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Então, essa Axa é filha de Caleb, aquele príncipe, né, intrépido e confiante no poder de Deus na época que o povo estava no deserto. Então, Axa ela foi dada como esposa para aquela pessoa que conseguisse de acabar, conquistar as últimas terras que seriam destinadas para a tribo de Judá. Então, Otoniel, né, ganhou a mão de Axa e também recebeu, né, como dote as terras que pertenciam a ela. Ora, o que nós vimos ali é que a herança de Axa ficava no Negueve. E Negueve é um deserto, um local extremamente árido, quase sem nenhuma água
e impróprio ali para qualquer atividade agropecuária, né? Então, Otoniel e Axa concordaram em pedir a Caleb terras que eles pudessem cultivar. E ali, conversando, né, entre eles, disseram, olha, vamos falar com Caleb e vamos pedir algo melhor do que aquilo que nós temos aqui, que foi dado aqui. Nos deram um deserto, e aqui nesse deserto a gente não vai conseguir produzir nada, nós vamos morrer de fome. Então, Axa foi e se aproximou de seu pai. E quando ela se aproximava, se chegando ao pai, ele simplesmente perguntou, que deseja? E ela respondeu, dá-me um presente. Tu me deste terra seca, dá-me também fontes de água. E foi assim que Caleb deu à sua filha fontes de água nas terras altas e nas terras baixas. Então, essa é a história por completo, sem mais detalhes, né? Tanto está no livro de Josué como no de Juízes. É exatamente a mesma história. Eu vou falar o meu caso. Eu não sei quantas vezes, né, na minha vida, eu li os livros de Josué e Juízes. E sempre passei batido por essa história. Era uma história. Mas, desta vez, quando estava lendo, o Espírito Santo me deu ali um preste atenção. E ouvi, né? Ele, no sentido assim, peça-me mananciais, peça-me fontes. Esse é o sentido, né? De que nós podemos pedir mananciais, pedir fontes para o deserto. Eu não sei o momento que você está passando, você ou quem está me ouvindo, né, ou vai me ouvir. O que tem feito você reclamar, seja publicamente ou seja no segredo, né, do seu coração, reclamar sobre o momento que você tem ou aquilo que você tem. Então, essa é uma das razões pelas quais esse acontecimento, né, essa história interessante, uma história até meio aventuresca, foi destacada tanto no livro de Josué como no livro de Juízes. Existem ali algumas lições que nós podemos tirar, que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas. É isso que eu digo, nada está escrito por acaso na palavra de Deus. Tudo tem uma, como diria assim, uma finalidade e traz uma consequência. E nós podemos, né, aprender com Axa, aprender algumas lições com Axa que podem mudar as nossas vidas, mudar o nosso pensamento e até mudar a nossa situação. Então, a primeira lição, né, que podemos tirar aqui é que é uma negação ao fatalismo. Ela podia ter se conformado com o que ela tinha, aquela terra no deserto. E muitas vezes é a ideia que nós temos, né? Aquela ideia eu tenho isso porque eu mereço isso. E se torna uma verbalização da derrota. Muitas vezes falamos assim, é a minha sina, é o karma, é o destino. Deus quis assim, né? Que eu fosse assim, que eu tivesse isso que eu estou vivendo. Então, ela se negou a esse fatalismo. Ela não quis continuar naquela vida, naquela situação, com a herança que ela tinha. Então, ela se negou a aceitar. Um outro aspecto, né,
ela se negou também ao conformismo. O que é conformismo? É se conformar com a situação. Mas ela não ficou esperando, né, algo acontecer, cair do céu, ali deitada numa rede, ali onde ela morava, ou então cheia daquele espírito, né? Me dá, me dá, me dá. Muitas vezes, né, ficamos assim. Estamos vivendo nessa situação, estamos com esse deserto, né, na nossa vida, e ficamos ali nessa situação, né, de conformismo, esperando as coisas irem acontecendo. E ela também, outra coisa que ela fez, ela se negou à murmuração. Ela não ficou ali reclamando daquilo, né, que ela estava vivendo com seu marido, né, e culpando a todos, né, os outros, pelas suas mazelas, pelas suas derrotas, como muitas vezes nós fazemos. Ela não ficou murmurando. Né? Ela também, outro aspecto, ela se negou à inércia e à preguiça. Ela não estava satisfeita com aquele mínimo, pois que ela tinha certeza da capacidade que ela e o marido tinham para o máximo, para render o máximo, coisa que eles não teriam como render naquele deserto, naquele momento que eles estavam vivendo. Mas ela sabia, né, que com atitude, com movimento, eles tinham capacidade para muito. E ela foi uma pessoa, né, resoluta e decidida. Então, após conversarem ela e seu marido, ela mesma tomou a iniciativa, porque ela era filha, e foi a seu pai pedir fontes de água. E nós vemos aqui que não era um lugar perto, porque ela estava montada, que diz um jumento. E no verso 18 fala isso. Então, ela era uma pessoa ativa, uma pessoa decidida, que estava querendo algo mais, algo além do que ela estava vivendo, do que ela tinha. E ela foi uma pessoa persistente, porque foi uma longa jornada para atingir o seu objetivo e chegar até seu pai. E uma outra coisa, ela era uma pessoa que tinha confiança no seu pai. Ela conhecia o pai que tinha e sabia que ele era próspero e que ele tinha muito mais a lhe dar. Então, são características, né, que nós podemos tirar ali do exemplo, né, de Axa e trazer para a nossa vida. As nossas atitudes, como tem que ser, não importa o momento, não importa a situação, não importa, entre aspas, se a nossa herança é um deserto. Temos que entender, se você nasceu de novo, como falamos esses dias, e é filho do Deus vivo e verdadeiro, o nosso Pai Celestial, ele é riquíssimo e tem o melhor para nos dar. E nós temos que fazer como Axa fez, tomar atitude e confiantemente ir até o nosso Pai Celestial, através de Cristo Jesus, com uma oração, com um clamor e colocando, né, a situação e aquilo que nós desejamos. Então, Axa, né, ela também é uma pessoa visionária. Quando o Caleb lhe perguntou o que desejas, ela falou: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Ela pediu a seu pai fontes de água. Então, enquanto muitos, né, se conformam com terras secas, e com aridez, com deserto, ela rejeitou
aquilo que seria sua sina, aquele deserto. E nós também temos que rejeitar o deserto que está na nossa vida, o que é improdutivo. Nós temos que, como Axa, querer mais, crer no mais, crer na amplitude, né? Aspirar por bênçãos maiores na nossa vida. E Axa era uma pessoa, que eu diria assim, trabalhadora. Axa não queria fontes de águas para viver na bonança e ali, né, viver flanando, mas ela queria para trabalhar, porque ela sabia que a água era o principal meio para se obter produção, né, agrícola, uma produção na pecuária, e era isso que ela desejava: trabalhar, produzir para ter. Então, Axa, como recompensa, recebe de seu pai muito mais do que ela pediu, pois ele reconhece que a sua filha tinha propósitos nobres em seu pedido e sabia que aquela terra seria muito bem cuidada por aquele casal. Então ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa recebe ali de seu pai essas fontes e mostra como toda a sua terra, desde os altos até os vales, seriam abençoadas. Toda a amplitude da sua herança, do seu, entre aspas, aquele deserto, seriam regados por águas. Nós, né, se não houvesse essa importância de texto, que se o Espírito Santo nos chama a atenção, nós não saberíamos que de Axa e Otoniel, eles nem sequer apareceriam assim destacados nas Escrituras se eles tivessem ficado quietos com aquela herança que receberam. E o que podemos tirar, né? E é o mais triste, né? Porque mesmo entre nós, cada um de nós, muitas vezes é assim que permanecemos, conformados com a vida, com o que temos, né? Sem querer produzir mais do que aquilo que podemos. Então, muitos de nós ficamos olhando, né, para essa, entre aspas, herança, vendo o que falta, contemplando, né, a aridez e ficando ali pensando como é difícil obter vida, né, dessa herança, como é difícil crescer. E então questionamos, né, mas se meu pai me ama, como é que me deixa uma herança dessa? Como ele pôde fazer isso? Temos que entender como Axa recebeu a sua herança, mas ela tomou uma atitude. Temos que entender que pela fé em Cristo Jesus, como já dissemos, nós somos filhos de Deus. Lá em Gálatas 4, 5 e 6 está escrito: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. E há algumas coisas que nós precisamos ter em mente. Cada um de nós chegou, né, aqui, está aqui com uma herança. Você tem alguma coisa, com alguma bênção. Talvez essa bênção seja o que? Apenas um cérebro, né, que funcione. Talvez um veículo,
talvez um trabalho bom, ou talvez uma família que te ama, ou talvez mesmo esteja, né, atravessando problemas, mas algo você traz, uma herança você tem. Então, cada um de nós, um ou outro, ou talvez até 100% de nós, chegou aqui com uma herança, ou está aqui com uma herança que talvez seja um deserto. Muitos de nós, de uma forma ou outra, talvez tenhamos herdado um deserto. Então, a cada um de nós falta uma coisa ou outra para que esse deserto que nós temos dê frutos e valha a pena. O que nós temos que entender é o que nosso Pai Celestial, Ele nos ama, porque somos filhos e Deus ama aos seus filhos através de Cristo Jesus. E Deus, o Pai Celestial, sabe exatamente o que Ele deu quando Ele nos concedeu essa herança em que estamos vivendo. Ele sabe exatamente o que é necessário para que essa herança se manifeste vida e dê frutos. Ele só está esperando algo que Axa fez. Nosso Pai Celestial, Ele só espera que você vá a Ele. E o nosso papel como filho, né, como filhos, é dizer: Pai, a herança que me coube é um deserto. Dá-me fontes, dá-me mananciais. E isso pode ser uma série de situações que estamos vivendo de momento. E Deus vai te ouvir e vai te conceder fontes e mananciais para que o teu deserto frutifique. Esse deserto hoje pode ser um relacionamento que tem que ser, que está seco, está estéril, mas que Deus pode reavivar, frutificar. Ou então podemos chegar na presença do Pai e dizer: Senhor, a minha herança são meus filhos. Suas vidas, né, e escolhas estão sendo um deserto. Dá-me fontes para que eles possam frutificar adequadamente, corretamente. Ou o teu deserto, às vezes, pode ser o teu trabalho. E podemos pedir para que Deus dê fontes no nosso trabalho para que haja prosperidade. Ou então, pode ser até que a sua herança seja uma bênção que o Senhor acaba de te dar. Seja um curso universitário, um curso de especialização, ou você abriu uma empresa, está começando no mercado, e você sente, né, que o Senhor te levou para um nível que talvez, a menos que Ele intervenha, que Ele te dê fontes, você pode falhar. A bênção veio do Senhor, como tudo vem do Senhor. Mas agora você deve dizer ao Pai: o mesmo Deus que te deu essa herança, Senhor, tu me deste esse ministério, tu me deste esse trabalho, tu me deste essa oportunidade. Senhor, você me abriu esta porta, então dá-me fontes. A minha sabedoria e recursos não são suficientes, dá-me fontes. E Deus vai te ouvir, vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria, discernimento, vai te dar poder de escolha.
Deus nos deu a cada um de nós, não importa, né, se achamos que é um deserto, mas é algo precioso, porque ninguém chegou aqui de mãos vazias. O Senhor olha para nós, olha para o nosso deserto e vê campos férteis, famílias sólidas, homens e mulheres que vivem e vão viver vidas prósperas. Deus sabe que uma ou outra peça iria fazer falta. E Ele sabe exatamente o que é necessário para que o deserto em que estamos experimentando, seja ele qual for, Ele sabe o que falta, o que é necessário para que esse deserto tenha vida, que prospere, que frutifique. Agora, Ele espera o quê? Espera que nós nos cheguemos a Ele e peçamos a Ele. Coloquemos na sua presença, através da oração, em nome de Cristo Jesus, com a ousadia e a certeza de ser ouvido que Axa teve quando se achegou a seu pai e pediu: dá-me fontes. Pois para Deus a herança e as fontes não são tão importantes quanto a nossa atitude e confiança em se aproximar dele. O mais importante para Deus somos nós, cada um de nós. E Ele espera que nos acheguemos a Ele com confiança, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele nos ama e sabendo que Ele nos ouve. Então, o fato, né, que temos que ter no nosso coração, não nos esquecermos, é que pela fé em Cristo Jesus, Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Pai, o Pai celestial, o Pai que nos ama, o Pai que está pronto a nos ouvir e conceder as fontes para o nosso deserto. Eu não sei, e não está registrado na palavra, o que Axa ficou conversando com seu pai após esse acontecimento. O que mais que eles falaram? Mas creio que para Axa e Caleb foi muito mais importante o relacionamento que eles tiveram, aquele momento pai e filha, filha e pai, do que a terra e as fontes. E é esse relacionamento que o Senhor Deus deseja criar com cada um de nós, que possamos nos aproximar dele confiantemente, sabendo que ele é Deus, sabendo que ele nos quer na sua presença, e ele está sempre pronto a nos dar as fontes que precisamos. O Senhor Deus, o Pai Celestial, Ele quer agora que aprendamos, né, entendamos que Ele nos ama. Ama e Ele ama nos abençoar. E tudo o que Ele espera é que nos acheguemos a Ele e peçamos, né, as fontes e os mananciais para irrigar o nosso deserto, seja ele qual for. O Pai, nesse momento, o Pai Celestial, nesse momento, pergunta, como Caleb perguntou para Axa: o que queres? O que está faltando? O que você precisa? O que está faltando na sua vida? Quais são as fontes que as suas necessidades no seu deserto, nesse momento, precisam, devem ser para que seja bem-sucedido? Deus nos quer nessa situação, na sua presença. Deus quer que nós dependamos dele, para que ele possa abrir as fontes da rocha e inundar o deserto
daqueles que estão aqui nos ouvindo. Nós só temos que nos achegar a Ele através de Cristo Jesus em oração e abrirmos o nosso coração nas nossas necessidades. E Ele vai ouvir e vai conceder fontes para os nossos desejos. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom final de semana e até mais.